recentemente nós tivemos a publicação de um guideline canadense sobre obesidade na infância. O que é que esse documento traz de interessante que a gente precisa falar aqui, Eric? Então, eu acho que é uma tendência a gente começar a tratar pelo menos o adolescente, né, com medicamento, com droga anti-obesidade. Tá? Então não ficar só na mudança de estilo de vida, que a gente sabe que se é difícil para o adulto, você convencer ali um adolescente de 13, 14 anos... Muita falha terapêutica. Muita falha terapêutica, muito complicado. Mas que drogas a gente pode utilizar, né? E com o advento, a chegada, né? Esse boom com os análogos de GLP-1, né? Os coagonistas agora, a gente fica se questionando. Sim, a gente não pode beneficiar, né, nossas crianças, nossos adolescentes com essas drogas, não. Então, o consenso, ele avalia isso. Ele avalia quais são os estudos, as evidências que a gente tem. Eles fizeram meta-análises também, né, para tentar definir aí recomendações de tratamento medicamentoso. Claro que eles vão citar dieta, atividade física, avaliação psicológica também, por essa questão comportamental que tem que ser avaliada. Isso é a base, né? Isso é a base. Isso não tinha como não falar sobre isso. Sim. Mas aí o ponto que mais chama atenção é e medicamento, e droga? O que é que eles orientam e a partir de que idade eles orientam? Então, assim, surpreendendo zero pessoas, eles orientam sim o uso de análogos de GLP-1, mas eles estabelecem como idade 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, né, eles citam evidências que já existem, a gente sabe que já existem estudos, né, nessa faixa etária, de benefício, né, e aí o perfil de benefícios versus risco é favorável ao uso, então a partir dessa faixa etária, ali na criança/adolescente, você poderia utilizar tanto Lira como Sema. Eles não chegam a citar Tirzepatida, né, cenas dos próximos capítulos, e eles também não se posicionam se Sema é melhor do que Lira, porque só existe um estudo nessa faixa etária comparando, que a Sema foi superior, mas eles não chegam a recomendar, né, porque é só um estudo, a Sema como superior à liraglutida. Então eles deixam aí aberto para você escolher, né, dependendo da preferência do paciente, do acesso, se vai fazer semaglutida ou vai fazer liraglutida. Então essa seria a primeira recomendação em relação ao tratamento medicamentoso. A segunda que até me surpreendeu um pouco foi metformina. Né? Quando eu vi isso eu fiquei também, porque assim, a gente não tem nenhum outro documento, pelo menos para adultos, que recomende metformina para tratar a obesidade. E eles recomendam a metformina para tratar a obesidade também a partir dos 12 anos. Já memoriza essa idade de 12 anos para tratamento medicamentoso. Né? Então, todos os medicamentos que eles orientam é a partir de 12 anos. E aí cita a metformina também, diz que é baixo risco, tem uma eficácia, falam de alguns estudos que mostram isso. Claro que não chega à mesma perda de peso do que o análogo de GLP-1, mas está lá com uma opção bem mais barata e acessível, mas eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi. Até porque as diretrizes... É claro que assim, o paciente com diabetes tipo 2, geralmente ele responde pior aos tratamentos para obesidade que os pacientes sem diabetes. Mas as próprias diretrizes de diabetes tipo 2 colocam a metformina como sendo uma droga neutra em relação ao peso. Isso. Particularmente em idosos frágeis, a gente sabe que alguns pacientes podem acabar apresentando uma perda de peso e a gente acaba limitando a dose. Mas, de modo geral, é hoje considerado uma droga neutra. Então, eu fiquei muito surpreso quando vi essa recomendação. Até porque assim, a gente sabe que pode perder um pouco de peso, mas não chega longe de ser uma perda que vá classificar essa medicação como uma droga anti-obesidade. Não sei se eles analisaram um cenário talvez de escassez de outras opções numa condição em que você não tenha agonista de receptor do GLP-1. Talvez. E eles citam também o orlistat, mas não como recomendar para uso, mas eles recomendam contra o uso do orlistat pelos efeitos adversos. Então, assim, quando eles avaliam o perfil risco-benefício, não vale a pena utilizar o orlistat, dá muito efeito gastrointestinal e você ali convenceu o adolescente a manter uma droga que está, né, causando efeitos gastrointestinais, diarreia, tudo, vai ser complicado. O orlistat às vezes é uma droga que a gente usa no adulto, até com a intenção de disciplinar esse paciente inicialmente, né? Ele reaprende em relação a seus hábitos alimentares, enfim, reflete sobre a ingestão de gorduras, por exemplo, que muitas vezes é maior do que aquilo que ele estimava anteriormente. Mas eu confesso que esse perfil de efeitos adversos não é interessante para um adolescente. Imagina, para o adulto também não é interessante não, né? Não para ninguém, mas o adulto talvez lide melhor com isso que o adolescente. E eles falam também de cirurgia bariátrica. Além das drogas, eles, numa parte do guideline é também para cirurgia bariátrica. E aí, pode fazer cirurgia bariátrica na criança, no adolescente? Não pode? E aí eles estipulam como idade
13 anos. 13, certo. Então, se para medicamento foi 12, para cirurgia foi 13, tanto o sleeve como o bypass, eles colocam essa idade de 13, mas fazem todo um falatório lá sobre a questão da avaliação multidisciplinar, de avaliar muito bem esse paciente antes de submetê-lo a uma cirurgia, né, com toda uma equipe profissional ali junto, incluindo psicólogo, obviamente, para poder você definir, não, vai ser o melhor para o paciente, vamos fazer, mas alerta para os efeitos adversos, né? Diz que, não são efeitos adversos leves, eles colocam que nessa faixa etária podem variar de moderado a grave, os efeitos adversos, então você realmente tem que botar na balança para definir. Mas se decidir fazer, né, a partir dos 13 anos de idade, segundo o guideline canadense. Eu acho que todos nós, assim, temos uma tendência a adotar condutas mais conservadoras em relação ao tratamento de adolescentes, crianças. Então, assim, que bom que a gente tem um documento orientando especificamente como tratar esses perfis, porque a gente acaba ficando mais seguro para tomar uma conduta ativa quando ela for bem indicada. Seja em relação à terapia medicamentosa ou até mesmo em relação à cirurgia bariátrica. Isso.